Depois que a Bíblia tornou famosa a versão em que Jericó foi destruída pelos israelitas após a derrubada dos muros que a protegiam ao som de suas trombetas, arqueólogos e historiadores têm debatido intensamente sobre a idade da cidade. Um único episódio bíblico que envolve Jericó não é a demolição de sua muralha pelos trompetistas comandados por Josué quando o patriarca entrou na terra prometida com os israelitas. São mais de 70 citações a essa cidade. Por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 10, nos versículos de 46 ao 52, Jesus de Nazaré devolveu a visão a um cego. E no livro de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 9, também em Jericó, ele tem um encontro com Zaqueu, onde converteu o rico cobrador de impostos. Mas além das histórias das Sagradas Escrituras, através de Jericó passaram persas, gregos, romanos, bizantinos, europeus cruzados, otomanos, britânicos, jordanianos, israelitas, até a cidade ficar sob o controle da Autoridade Nacional Palestina com a autonomia limitada. Neste vídeo, vamos rever a fascinante e longa história de Jericó que, como as evidências apontam, talvez seja a cidade habitada mais antiga do mundo, uma cidade cheia de lendas e eventos. Certamente você irá se surpreender com ela. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. A versão bíblica sobre Jericó é verdadeira. As descobertas arqueológicas na Terra Santa poderiam provar a veracidade da história bíblica sobre a queda de Jericó? O livro de Josué, contido no Antigo Testamento, narra a Batalha de Jericó, a primeira travada pelos israelitas para a conquista de Canaã. O combate ficou famoso pela queda dos muros da cidade, enquanto os israelitas tocavam suas trombetas. Mas além das escrituras sagradas, os historiadores sempre debateram se os muros de Jericó realmente caíram conforme relato na Bíblia. Durante anos, o sítio histórico de Jericó tem sido objeto de várias escavações arqueológicas que não foram totalmente conclusivas. Os relatórios contêm opiniões conflitantes entre os especialistas. O arqueólogo americano William D. Dever qualifica a queda de Jericó como uma história fictícia, inventada. Para a britânica Kathleen Kenyon, o relato bíblico tem imprecisões históricas. Em contraposição, Tom Meyer, professor da Shasta Bible College, na Califórnia, pensa que as pistas arqueológicas respaldam as narrações bíblicas. Ainda para o professor Meyer, Jericó, apesar de ser uma cidade comparativamente pequena para os nossos padrões modernos, era uma antiga cidade cananeia fortemente fortificada. Ele acrescenta que sua destruição era essencial para os israelitas depois de cruzar o Rio Jordão, se eles quisessem avançar em direção a Canaã. A queda de Jericó em 1400 a.C. é um excelente exemplo da colaboração de evidências textuais e arqueológicas. De acordo com o relato bíblico, os israelitas cercaram as muralhas de Jericó por 6 dias em pleno silêncio, carregando com eles a Arca da Aliança. No 7º dia, marcharam 7 vezes ao redor da cidade e tocaram suas trombetas, além de gritarem para derrubar as fortificações. Tom Meyer afirma que, segundo a Bíblia, a ordem dos acontecimentos foi que primeiro os muros desabaram, depois a cidade foi incendiada e finalmente abandonada. Todos os arqueólogos que escavaram Jericó chegaram à mesma conclusão. Ainda acrescentam, o muro era feito de adobe. Ele caiu e desceu até a base do muro de pedra fundamental. De acordo com o estudioso bíblico, a antiga cidade de Jericó é o único local onde os escavadores encontraram um muro que desmoronou completamente, indicando que o muro desmoronado foi usado como uma rampa pelas forças israelenses para penetrar na cidade e incendiá-la. Também lembra que arqueólogos desenterraram no local certas evidências de destruição massiva por fogo. Em uma camada chamuscada de 1 metro de espessura, o arqueólogo John Garstang e mais tarde Kathleen Kenyon
encontraram cinzas, vigas do teto desmoronadas e grandes potes de armazenamento cheios de grãos queimados, diz professor conhecido como o homem da memória da Bíblia. Isso é significativo, porque não apenas Josué ordenou aos soldados que não atacassem a cidade caída, mas a Bíblia afirma que os israelitas invadiram Canaã na época da colheita. A antiga Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. As escavações revelaram 23 restos de civilizações antigas. Uma conta alternativa afirma que a cidade foi destruída por volta de 1500 a.C. pelos egípcios. Evidências de radiocarbono de 1995 sugerem que a cidade caiu em algum momento entre os séculos 17 e 16 a.C. Uma cidade realmente muito antiga. Acredita-se que a cultura fundadora de Jericó foi a Natufiense, anterior ao 10º milênio antes de Cristo, e se espalhou para o leste entre o Egito e Eufrates, incluindo os desertos ao sul. Durante o século XVI a.C., várias cidades cananeias foram destruídas e evidências dessa época foram obtidas em Jericó, presentes em 3 escavações, incluindo as de um muro que cercava a cidade, que foi demolido ou então caído naquela época. A sequência dos eventos mais antigos em torno de Jericó, bem como suas datas, são difíceis de estabelecer. É uma fonte permanente de controvérsia entre os estudiosos. A destruição mais famosa de Jericó é a feita por Josué, o sucessor de Moisés, e que se encontra narrada na Bíblia. Teria sido o local onde o patriarca entrou na terra prometida à frente dos israelitas, depois de derrubar os muros da cidade com um som de trombetas e de cornetas tocadas pelos seus soldados. Algumas pesquisas bíblicas situam a data do êxodo entre os séculos 17 e 16 a.C., o que confirmaria a veracidade da história sobre a queda de Jericó. Os evangelhos também se referem à passagem pela cidade de Jesus de Nazaré, atribuindo o milagre da recuperação da visão de 2 cegos. Segundo o Evangelho de Lucas, foi em Jericó que Jesus converteu à sua fé o rico chefe da arrecadação, Zaqueu, em cuja casa ele se hospedou, apesar dos murmúrios do povo que ele estava honrando o lugar de um homem mau. A estrada de Jericó a Jerusalém também foi cenário da parábola bíblica do bom samaritano. A fazenda Herodes em Jericó. Em um momento anterior ao narrado pelos evangelhos por volta do século 7 a.C., Jericó era uma cidade importante, mas foi destruída pelos babilônios. Em seguida foi ocupada pelos persas e pelos gregos no início do período helenístico, embora haja pouca evidência desta época. Desde aqueles tempos, a água doce era um dos recursos mais importantes da região, e Jericó prosperou como cidade essencial graças ao grande número de nascentes em seus arredores. No primeiro século antes de Cristo, Herodes o Grande arrendou a propriedade real de Jericó a Cleópatra, depois que Marco Antônio a deu como um presente para a rainha egípcia. Após a morte dela e do general romano, Otaviano Augusto deu ao rei vassalo da Judéia e Galiléia o controle total da cidade. Após a conquista de Jerusalém por Vespasiano no ano de 70 d.C., Jericó declinou como cidade e no ano 100 era apenas uma pequena guarnição romana. Jericó passou mais de 2 séculos no anonimato, até que um peregrino cristão escreveu suas impressões sobre a cidade no ano de 333. Em seguida, Jericó foi abandonada, principalmente após a construção de Érica, conhecida como a Jericó Bizantina, a menos de 2 quilômetros do ponto onde se encontrava a cidade atual. Durante o período bizantino, floresceu com o povoamento do cristianismo e várias igrejas e mosteiros foram construídos, incluindo o de São Jorge, que ainda se encontra conservado. No século VI foram construídas 2 sinagogas e uma delas, descoberta em 1936, foi batizada de Shalom al-Israel, que significa paz em Israel, frase central escrita em hebraico em seu piso original. A outra sinagoga do período bizantino é Nerion, descoberta em 1918 nos arredores da cidade.
A Jericó muçulmana. Os muçulmanos conquistaram Jerusalém no século 7 d.C. Nessa época, Jericó adotou o nome árabe de Arial, sendo atribuído a Yundivil Filastines, o distrito militar da Palestina. Em 659, nos tempos do fundador da dinastia Umíada, Muawiyah Itavitani Abi Sufyan, Jericó foi destruída por um terremoto. Um peregrino, ao passar pelo local nos anos 660, a descreve como uma cidade em ruínas e despovoada, com seus habitantes anteriores dispersos em assentamentos improvisados nas proximidades do Mar Morto. Após o final do período Omíada, em meados do século VIII, com o advento dos califados Abbasi Fatimai e a utilização de irrigação para fins agrícolas, Jericó confirmou a sua reputação bíblica como a cidade das palmeiras. Em 985, o geógrafo árabe El-Moqaddasi escreveu: "A água de Jericó é considerada a melhor de todas as terras islâmicas e está cheio de fruteiras, flores com um fragrante aroma." As cruzadas para reconquistar a Terra Santa começaram em 1096 e em 1179 os cristãos europeus reconstruíram o mosteiro de São Jorge. Além dele, ergueram igrejas e um mosteiro em honra de João Batista. Os cruzados trouxeram a cana-de-açúcar para Jericó, onde se conservam as ruínas de uma instalação de produção de açúcar da época. Saladino, o grande líder militar curdo-muçulmano, que se tornou sultão do Egito e da Síria e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus, expulsou os cristãos desta área em 1187. Jericó, então, entrou em um lento declínio. Em 1226, como descreve alguns escritores locais e enfatizam as riquezas dos locais, tem muitas palmeiras e também abundante cana-de-açúcar e fruteiras. O melhor açúcar de toda a terra de Kors é feito aqui. No século XV, o geógrafo sírio Abu Afida observou que havia minas de sulfureto em Jericó, afirmando que eram as únicas na Palestina. Durante a fase final da dominação otomana, a população de Jericó se especializou na elaboração da tinta índico, usando caldeirões que foram fornecidos pelos turcos de Jerusalém. No século XIX, o local foi visitado por arqueólogos, acadêmicos e missionários europeus, e a primeira escavação foi realizada em 1867. Entre o mandato britânico e a autoridade palestina, o Império Otomano foi extinto e veio a Primeira Guerra Mundial. Jericó foi incluída no mandato britânico da Palestina. Segundo seu censo de 1922, tinha 1.029 habitantes, mais de 90% muçulmanos, com 92 cristãos e 6 judeus. Um terremoto em 1927 matou quase um terço dos habitantes, mas a população se recuperou. Foi para 1.693 pessoas em 1931, com 1.512 muçulmanos e minorias de cristãos russos e judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos fortificaram a cidade e colocaram explosivos nas pontes para explodi-las caso os alemães invadissem o local. Após a Guerra Árabe-Israelense de 1948, a Cisjordânia, incluindo Jericó, permaneceu sob o controle da Jordânia, até que em 1967 foi ocupada por Israel, após a vitória deste país sobre a coalização de países muçulmanos. Na Guerra dos 6 Dias, Jericó permaneceu sob ocupação israelense até que, nos anos de 1990, se tornou a primeira cidade palestina a ficar sob o controle da Autoridade Nacional Palestina como resultado dos acordos de Oslo. Os palestinos exercem o governo limitado de Jericó. A cidade é cercada por território ocupado por Israel. O governo israelense controla o acesso terrestre e o espaço aéreo como parte de sua política de Estado para garantir a sua sobrevivência. Durante o período recente do autogoverno restrito de Jericó por palestinos, houve vários incidentes, como em 1º de março de 2006. Neste dia, soldados israelenses entraram na prisão em um assalto para capturar um prisioneiro palestino que havia assassinado um ministro israelense.
As explorações arqueológicas realizadas desde o século XIX, especialmente de Kathleen Canyon entre 1952 e 1958, e as datações por radiocarbono realizadas em 1995, indicam que a destruição de Jericó ocorreu entre 1617 e 1530 a.C. Outros pesquisadores, principalmente o arqueólogo bíblico Brian G. Wood, postulam, com base em evidências estratigráficas de cerâmica e de datação de besouros, que a cidade foi destruída por volta de 1400 a.C. Isso apoiaria a versão bíblica. Mas não há dúvida de que Jericó é a cidade habitada mais antiga do mundo. Uma cidade turística. Como uma mancha verde no deserto amarelado, a cidade com 10 milênios de idade se destaca no vale do degradado Rio Jordão, impregnando a região de misticismo desde tempos imemoriais. Jericó não é apenas a cidade habitada mais antiga do planeta, mas também a que está localizada mais baixa, a 240 metros abaixo do nível do mar. Depois de completar seus primeiros 10 mil anos de história, experimentou recentemente um apogeu do turismo com uma oferta que leva o visitante dos tempos modernos para o passado mais remoto. Esse foi o primeiro povoado do mundo e representa a passagem da vida nas cavernas para a vida nas comunidades urbanas, como nos informa Hassan Saleh, prefeito da cidade. Jericó é um oásis no Vale do Rio Bíblico, em que se respiram os aromas misturados de frutas cítricas. Seus habitantes comemoraram seus 10 mil anos em 2010, o que, mesmo sem ser cientificamente demonstrável, pelo menos permite insuflar expectativa e colorir as ruas. Naquela ocasião, as forças vivas renovaram o chamado para visitar a cidade que, junto com Belém, forma a principal atração turística da Cisjordânia. O número de visitantes a Jericó passou de 1 milhão em 2009 para 1,7 milhão em 2019, caindo para 250 mil em 2020 devido à crise global de saúde. Jericó foi a primeira cidade da Cisjordânia a se beneficiar do regime de autonomia durante as negociações de paz de Oslo na última década do século XX. Por isso tem sido tradicionalmente uma ilhota de paz no meio de uma região historicamente abalada pela violência. A cidade das palmeiras, segundo a descrição bíblica, continua produzindo tâmaras primorosas e o chamado pão do deserto. Sua localização estratégica não foi ignorada por nenhum ocupante. A 15 quilômetros de Jerusalém, a 6 quilômetros do ponto mais baixo da terra e apenas centenas de metros do rio em que João Batista batizou Jesus de Nazaré, de acordo com a Bíblia. Não há dúvida sobre se Josué realmente conquistou Jericó após o êxodo dos israelitas do Egito. A cidade é mencionada 70 vezes no Antigo Testamento e foi ocupada pela Pérsia, Grécia, Roma e pelas forças do islamismo e dos cruzados. Também foi bizantina, otomana, britânica, jordaniana e novamente israelense. Essa densa história deixou vestígios indeléveis de muitas culturas que os visitantes podem admirar em todos os cantos de Jericó. Os fiéis de todas as grandes religiões contam com lugares admiráveis nesta cidade de grande importância histórica. Podemos citar o Palácio de Herodes, o Mosteiro de São Jorge e o suposto túmulo de Moisés no Monte Nebo, em frente à cidade. As rotas turísticas incluem também o Mosteiro Ortodoxo da Tentação, localizado a cerca de 400 metros de Jericó e construído no suposto local onde Jesus jejuou 40 dias e derrotou as tentações do diabo segundo os evangelhos. Do mosteiro, os turistas podem desfrutar de uma vista esplêndida do Vale do Rio Jordão e da cidade de Jericó. Outro tesouro arqueológico é o Palácio de Ishan, nas margens das muralhas de Jericó, que foram destruídas ou não por Josué, os israelitas e o som de suas trombetas. Trata-se da cidade habitada mais antiga do planeta, com todo o simbolismo e interesse que isso tem para a humanidade.
Assim como todas as cidades turísticas do mundo, foi duramente atingida pela crise sanitária global e seus habitantes tentam sobreviver com menos de 20% dos visitantes que eles tiveram em 2019. Gostou de conhecer mais sobre Jericó? Que outra cidade antiga desperta a sua curiosidade? Deixa lá nas mensagens. Abraço e até breve!